Decolonialidade aqui, então, não é enxergada numa conexão direta com o que é entendido enquanto colonialismo, mas com a noção de colonialidade, uma matriz subjacente ao poder colonial que seguiu existindo nos Estados Unidos, América do Sul e no Caribe depois da dependência, segundo Walter Mignolo, citado por Daniel Alfaro. Mas Mariátegui não é trazido nessa onda, talvez pelo marxismo, ainda que parte da crítica pós-colonial tem inspiração marxista. Por outro, fatia expressiva de autores enxerga a crítica pós-colonial como alternativa e, no limite, oposição ao marxismo. Bom, seguimos nossa quinta temporada da Caverna do Morcego, em mais um rolê pela América Latina, agora abastecidos pelas palavras de Silvia Kusikanki, quando diz que o desafio dessa nova autonomia reside em construir laços sussu, que nos permitam romper os triângulos sem base da política e da Academia do Norte. Ou seja, a gente está falando sobre construir nossa própria ciência em um diálogo entre nós mesmos, dialogar com as ciências dos países vizinhos, afirmar nossos laços com as correntes teóricas da Ásia e da África e enfrentar os projetos hegemônicos do Norte com a força renovada de nossas convicções ancestrais. Então, buscar o Mariátegui em diálogo com as lutas e a militância que acompanham o pensamento social brasileiro, olhando em ambos os lados para o antes, é, na verdade, uma proposta para o presente de enfrentar o projeto hegemônico a partir das nossas alianças e teias. Por isso, continuamos em O Labirinto Periférico, Aventuras de Mariátegui na América Latina, de Daniel Alfaro Rubo, pela Autonomia Literária. Lembrando que a gente tem aí o cupom rolando, hashtag Morcego na Autonomia, que dá desconto de 20% em todos os produtos da nossa editora amada, inclusive neste livro. Sejam muito bem-vindos, eu sou Marcos Morcego, podcaster da Caverna, responsável por tocar esse projeto aqui de podcast, além da nossa produção no YouTube, né, no Lives Caverna do Morcego, sejam os vídeos sobre leitura e discussão, que a gente está lendo atualmente Redes e Ruas, um livro do Paulo Gerbaldo, e a gente está também trabalhando com a questão da lei de drogas, violência policial e encarceramento em massa, atualmente trabalhando com Angela Davis e uma sociedade sem prisões, né? Basicamente é isso. Ó, meu mouse parou de ir e voltou aí. Isso, perfeito. E aí, também trampo com a Clio Operária, uma revista maravilhosa, então dá uma atenção aí na Clio Operária. Se você curte nosso projeto, você também pode apoiar a gente, seja pelo apoio coletivo, apoia.se/caverna-morcego, seja pelo Pix, que também é o e-mail para contato, podcastmorcego@gmail.com, tá bom? Então, bora logo para esse episódio, e lembrando aqui o último recadinho, que o roteiro deste episódio se encontra disponível lá no nosso Drive, tá tudo aí na descrição, na pasta temporada 05, podcast, beleza? Show, da hora, legal, muito importante. Então, dentro desse grupo, referido como modernidade ou colonialidade, um dos nomes que conheceu os textos de Mariátegui foi Henrique do Céu, um dos fundadores da filosofia da libertação e da teologia da libertação ali nos anos 60. Pesquisou Marx analisando sobre a nossa realidade. Ainda que falando um pouco, possui um artigo em que fala sobre a heterodoxia e a aversão de Mariátegui a dogmas teóricos. Mas sua referência é o texto Defesa do Marxismo, publicado póstumamente, em que o pensador peruano faz duras críticas a certa tradição marxista, irredutivelmente determinista, cientificista, positivista, metodologicamente fechada e politicamente acomodada. Ou seja, o marxismo mariáteguiano ele se propõe a ser um marxismo mais aberto, inclusive em permanente diálogo com ideias não marxistas. Dussel ainda aponta os 7 ensaios, um livro sobre a realidade peruana, que a gente vai trazer aqui para a caverna, tá? Como obra metodologicamente desde abaixo, desde de baixo. Há, assim como em Quijano, Aníbal Quijano, Aricó e Flores Galindo, uma ideia de que alguns elementos se aproximavam. Um deles, que tive um recente contato em um livro da Marlene Ribeiro, e aí o livro está na descrição, vai estar aí na bibliografia indicada, que eu recomendo, super recomendo, eu tô terminando ele agora, sobre o sujeito camponês, e que também resgata não só as obras, mas as cartas de Marx sobre as comunas sussas e as similaridades, não no sentido de ser igual, mas como forma geral de possibilidades com liberdade e autonomia, mas sempre na mira das forças do Estado e do capital, então trabalhando um pouco com essa contradição. O já citado Walter Mignolo também está entre esses autores desse grupo, né? Falando que quando ele observa os limites do marxismo dentro do que é definido como colonialismo e do racismo, e também trazendo a centralidade dos indígenas, ele
promove um processo que já aparece em Gramsci, mas na referência de Miolo vem com o subcomandante Marcos, do Levante Zapatista, que é o que se chama de tradução. E aí eu vou seguir aqui nas palavras dadas pelo Walter Miolo, para não embaralhar um pouco mais, porque senão fica uma confusão de ideias, né? Mas quando diz que o zapatismo, como tal, emergiu de um momento em que a cosmologia marxista se transforma em tradução da cosmologia indígena, e a cosmologia indígena é transformada em tradução de categorias marxistas. Mas, e na crítica de Daniel Faruhubo, o processo para Miolo não é dialético, principalmente na crítica ao marxismo, quando exaltava alguém que, enquanto estava exaltando alguém que oxigenava o marxismo. O mais importante, segundo Daniel Faruhubo, é Aníbal Quijano, um dos maiores cientistas sociais em toda a América Latina, e quem traz um dos conceitos chaves referentes até hoje, colonialidade do poder, utilizado até por Rita Segato e Silvia Kucikanki, em que Quijano observa o domínio colonial e sua persistência após a independência dos países latino-americanos, e que raça, gênero e trabalho foram 3 instâncias de classificação e ao mesmo tempo constituintes do capitalismo mundial moderno / colonial. Na década de 80, e com o fim de parcela das ditaduras e o avanço neoliberal, há uma virada em defesa da ordem e pensando na democracia, né? Que é quando a esquerda latino-americana ela se postula muito mais numa defesa de uma democracia abstrata e liberal do que realmente no rompimento com a ordem, né? E aí, a gente volta para críticas às ciências sociais, né? Que é a adoção, seja pelo governo, seja pela pesquisa, por modelos tecnocráticos, né? As apostas e as ilusões de Quijano haviam sido derrotadas, até porque aí vem a queda do Muro de Berlim e a derrota de movimentos peruanos. Por um lado, para a Europa, a modernidade era o centro e o objetivo de tudo. Afinal, a prática social da modernidade legitima a ideologia da sociedade burguesa. Mas aqui, de forma contraditória, passamos por o que é pensado a partir das experiências brasileiras e latino-americanas, em que a modernização não muda nem transforma nada, já que as estruturas de dominação elas são atualizadas, mas elas se mantêm. Sendo assim, aos olhos de Quijano, a modernidade, enquanto razão instrumental, não poderia ser definida como um projeto latino-americano, nem como ideologia, nem como modelo econômico, ainda mais caso se descarte a revolução social. Dizendo ainda, na minha opinião, com Mariátegui estava constituindo-se pela primeira vez, de maneira explícita, um campo original, que não se esgota no modo eurocentrista de admissão e produção do movimento marxista de conhecimento, nem, do outro lado, o movimento de reflexão chamado de conhecimento idealista. Esse campo cultural original implica que o logos e o mito não podem ser externos entre si, senão contraditórios em um mesmo movimento intelectual, no qual a imaginação atua com e através da análise lógica para constituir o conhecimento como representação global ou globalizante, e no movimento que é indispensável para outorgar status supra-histórico mítico. Ou seja, uma ideia de razão que vem com Mariátegui, negando aquela razão da modernidade, que não traz o que seria definido enquanto razão, por assim dizer, né? Até porque a gente vê surgir muito do Mariátegui, que é um realismo a partir da literatura, né? Inclusive sendo chamado muitas vezes de romântico. Mas também, inclusive, numa análise das imagens, como é o caso do que Silvia Kucikanki faz pensando o hoje, pensando na Bolívia, né? Então, é pensar a superação desse realismo capitalista também em um sentido mágico. E esse ponto que toca essa tradição, né, em que por Mariátegui a gente tem a subversão da estrutura narrativa, incorporar a oralidade indígena, a quechua em particular, a língua espanhola dominante, e na segunda perspectiva, né, que é a da Silvia Kucikanki, a gente tem a ideologia Tite, né, então a gente tem um pouco desse debate também, que pensa o cruzamento entre diversos elementos, e é que eu acho interessante, tem um pouco de marxismo, tem um pouco de anarquismo, tem um pouco de tradição, tem um pouco de culturas negras e tudo, mas pensando numa praxis social que se opõe ao sistema dominante em algo que é contraditório, muito difícil de se produzir enquanto praxis social mesmo, e é um pouco disso que esses dois autores se conhecem ao olhar para fora dessa matriz que desenha os quadros históricos sociais, geralmente, que é uma matriz que vem de uma ideologia dominante, de umas ciências sociais, por exemplo, que é tecnicista, e de um sistema que busca estabelecer a ideologia dominante como sendo essa ideologia burguesa liberal. A partir disso, o eurocentrismo não vai ter a ver só com a posição geográfica, mas com uma relação epistemológica, em que a nacionalização, por si só, não rompe em um processo em sentido descolonizador, né? E por isso, vão ser múltiplas as vertentes de luta, história e teoria que vão banhar o Mariátegui, formando o que, né, a gente viu no último vídeo, em uma espécie de vários Mariáteguis. O Sorel, por exemplo, que aparece em Gramsci, aparece em Rosa Luxemburgo, aparece também Mariátegui, inclusive muito associado a Lenin, buscando, seguindo o próprio
seguindo então essa tradição, constituir um pensamento filosófico-político vinculado à herança intelectual de Marx, que parte dela sem deixar de guardar a esse respeito uma enorme autonomia e liberdade teórica e intelectual. E, mesmo sem conhecer grande parte das obras marxianas, o sociólogo peruano demonstra uma preocupação de não deslegitimar Marx e sua concepção dialética da história, sem eximi-lo de críticas e posições ambivalentes em relação ao eurocentrismo. Não por coincidência, Quijano vai retratar Marx como o primeiro e mais importante formulador de uma direção alternativa para a racionalidade. E essas conexões mostram uma dilatação do tempo e uma apresentação de outros mundos que estão sendo construídos, que podem se construir. Enfim, realmente, né, alternativa para a racionalidade no sentido de possibilidades e alternativas mesmo. Acho que alternativa é uma palavra que cabe muito bem para o que está sendo dito. E Mariátegui também é visto, por vezes, como um socialista libertário, principalmente, e Daniel Alfaro Rubbo segue pensando a partir de Quijano, com uma associação à tradição libertária que deve-se, sobretudo, à insistência mariáteguiana sobre o papel da comunidade indígena no processo de uma revolução socialista. Por exemplo, não se poderia falar sobre democracia direta sem pensar o indo-americano. E eu acho que é um pouco do que essas temporadas da Caverna do Morcego aqui no podcast têm buscado abordar, né? Essa perspectiva virada para o sul global, que traz, então, o apoio e a base do que a gente pode definir como sujeito histórico, revolucionário, sujeito político-social, sujeito coletivo, sujeito da transformação, muito diferente do que sempre foi lido, né? A partir de uma base que busca observar realmente o que já era aqui e o que vem a ser aqui, né? Olhando as contradições, desenvolvimento, e não no sentido de progresso, né? Mas desenvolvimento no sentido de desenrolar das coisas mesmo. O proceder do bagulho. De maneira contraditória e completa, resgata algo que também é construído por Clóvis Moura, né? O olhar de JCM, José Carlos Mariátegui, consegue olhar para as revoltas além de momentos episódicos e separados, mas como processos que passam por movimentos, porém com grande destaque para essa subversão, principalmente quando nega enfaticamente toda a política reformista. E pontua que antes de ser uma disputa por poder, ainda que esteja consciente, seguindo Quijano, das hierarquias sociais, das categorias das vítimas de raça, etnia, classe, nação, gênero, sexo, idade, culturas, o que importa é uma sociedade liberta, sem hierarquia de poderes. Então, teoria social, pensamento social e praxis enquanto possibilidade de transformação na base do pensamento revolucionário latino-americano. Bom, família, esse episódio aqui, ele marca talvez um dos pontos mais importantes, né? Em O Labirinto Periférico, Aventuras de Mariátegui na América Latina, por Daniel Alfaro Rubbo, pela Autonomia Literária, que tem o cupom #Morcego na Autonomia, que dá 20% de desconto. A gente buscou retratar um pouco, então, a partir do Quijano, o que de Mariátegui ele aproveita, pensando que o Quijano é uma referência meio que não dá para não ler ele, não passar por ele em algum momento, embora eu tenha, por exemplo, grandes discordâncias com ele, em algum momento eu posso vir trazer isso daí para cá, estou escrevendo ainda sobre, pensando algumas coisinhas, mas como o Quijano ele consegue deslocar uma perspectiva que busca entender decolonialidade do ponto de vista ideológico, que vai trazer a conexão de Mariátegui com o marxismo, mas também com uma tradição indígena muito forte, e isso vai fazer a gente pensar em praxe social, isso vai fazer a gente pensar em mudança e transformação, e eu acho que é um pouco disso que a gente tentou trazer aqui neste episódio, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, tudo na descrição, não esquece de apoiar a Caverna do Morcego, a gente se vê então no próximo episódio, até mais, um grande beijo, tchau!